Fala pessoal do oitavo ano, tranquilidade? Vamos dar prosseguimento aqui com os nossos estudos com o PET. A gente está no PET 4, semana 1. Eu sou o Tauan Reis e vim ajudar vocês. Esse conteúdo está a partir da página 74, beleza? Nosso assunto hoje é Antártida, ou seria Antártica. Para começar, a gente vai esclarecer essa dúvida aí. As duas formas elas são corretas. Aqui no Brasil ficou combinado que a gente vai utilizar a Antártida justamente para evitar a comparação com aquela famosa marca de cerveja, beleza? E esse nome vem de Antiártico, que ela se localiza no Polo Sul, que é justamente o oposto do Ártico, que fica lá no Polo Norte, beleza? Sempre que a gente pensa num continente, automaticamente vem à nossa cabeça países, pessoas, né? Essa questão não se aplica à Antártida. Apesar de ser um continente, não existe uma divisão política por ali, através de povos, cultura e tal. Porque ali não existem pessoas morando, não existem países também. Existem alguns cientistas que habitam essa região por uma parte do ano e tal, só que isso funciona a partir de um sistema de rodízio. Os cientistas eles ficam por alguns meses fazendo suas pesquisas e eles são substituídos por outros. E ali existem cientistas de diversos países do mundo, especialmente desses que se encontram aí nas bandeiras: Brasil, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, Japão, Austrália, França, Alemanha e diversos outros. Uma outra coisa que eu acredito que vocês não saibam é que a Antártida é um deserto. Exatamente, um deserto. A definição de deserto é qualquer área que receba muito pouca chuva, neblina, névoa anualmente. E isso faz da Antártida um deserto perfeito, que a precipitação de chuva por lá é muito pequena. Apesar de ter uma camada de gelo bem grossa, isso demorou mais de 45 milhões de anos para acontecer, para ela chegar a essa espessura, justamente por causa da pouca chuva que esse continente recebe. Além de ser um dos continentes mais frios da Terra, também é um dos mais secos. A Antártida ela concentra cerca de 70% da água doce do nosso planeta. 70% da água doce do planeta Terra está congelada ali nas calotas polares da Antártica. Os animais mais conhecidos ali da região são os pinguins, com certeza. Eles são, inclusive, os símbolos da Antártida. Ali também a gente encontra alguns outros animais, como a foca, baleia, polvo gigante, diversos peixes, alguns outros animais marinhos. A regionalização que foi feita ali na Antártida, ela ficou dividida em Antártida Ocidental, que é uma parte menor, e a Antártida Oriental, que é uma parte maior e bem mais fria. A temperatura mais baixa que foi registrada ali na Antártida, e justamente na Antártida Oriental, foi de menos 89 graus Celsius. Imagina só, menos 89 graus. O maior problema que a Antártida enfrenta hoje é quanto ao derretimento das calotas, né? Isso é causado pelo aquecimento global e o buraco na camada de ozônio, que é justamente a camada que protege a Terra da maior incidência solar. Esse derretimento ele faz subir o nível das águas oceânicas e isso causa diversos problemas no mundo. E isso pode, inclusive, fazer algumas cidades e até países sumirem, ser engolidos pelo mar. Existem alguns acordos que foram assinados por diversos países do mundo para diminuir esses impactos. O Brasil, inclusive, faz parte de alguns desses acordos. Aí a gente tem aqui uma imagem que mostra os pinguins. Existem diversas espécies de pinguins ali na Antártida, inclusive por causa da proximidade da Antártida aqui com a América do Sul, é bem comum que esses pinguins, numa estação mais fria por ali, eles fazem um processo de migração. Então é fácil de encontrar pinguins aqui na América do Sul, especialmente no sul do país, buscando águas mais quentes para poderem se reproduzir. Essa aí é a base brasileira lá na Antártida. Aí dentro são
mais de 17 laboratórios de diversas disciplinas. O Brasil aí faz alguns estudos, desenvolve diversas pesquisas quanto a impacto ambiental, quanto a temperatura, e é um dos maiores laboratórios lá na Antártida. O Brasil é membro permanente do Conselho Consultivo que toma as decisões relacionadas a esse continente, que é um conselho que reúne diversos países, todas as ações elas são tomadas em conjunto, beleza? Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre o continente, vamos para as atividades, pessoal. Então vamos lá para a atividade 1. Imagine 14 milhões de quilômetros quadrados, permanentemente cobertos de gelo, como um gigantesco deserto branco e muito frio. Essa é a paisagem antártica. O continente antártico rodeia o Polo Sul e é o único lugar da Terra sem história, mitos ou lendas, pois jamais existiu população humana nativa. Atualmente, a população desse continente é formada por A. Pesquisadores de todas as partes do mundo, B. Pesquisadores que extraem o petróleo da região, C. Ambientalistas que defendem a ocupação humana no continente, D. Nativos oriundos do Polo Norte, na tentativa de se adequar às mesmas condições climáticas. A gente falou sobre isso no texto, então é uma questão que a gente vai conseguir responder tranquilo. 2. Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus. Ao contrário do esperado, o aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo, devido à elevação da temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguins precisa de solos nus para construir seus ninhos de pedregulho. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. A partir do texto, analise as seguintes afirmativas. 1. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na Península Antártica. 2. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida de espécies típicas da região de clima polar. 3. A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. É correto afirmar que A. Apenas 1, B. Apenas 2, C. Apenas 1 e 2, D. Em 1, 2 e 3. A gente vai relacionar as frases acima com o que a gente leu no texto e no enunciado da questão e o que a gente já conhece sobre a Antártica, beleza? 3. A Antártica é conhecida como o continente gelado. Isso implica dizer que há relações de clima, hidrografia e vegetação únicas naquele local. Explique as principais características dos 3 elementos citados para a Antártica. A gente vai ter que citar como é que é a hidrografia, como é que é a vegetação e como é que é o clima. A gente viu isso no textinho acima. Marque V para verdadeiro e F para falso na sentença a seguir sobre a Antártica. A Antártica é um continente que fica no Polo Norte. A maior parte da água doce do mundo está congelada na Antártica. Não há habitantes nativos na Antártica, apenas cientistas. Os animais que habitam a Antártica são pinguins e ursos polares. A vegetação da Antártica é rasteira, ficando boa parte do ano congelada. As 4 estações do ano são muito bem definidas na Antártica. Os esquimós são exemplos de povos nativos da Antártica. Ambas as grafias, Antártica ou Antártida, são aceitas para o continente gelado do Polo Sul. Beleza, pessoal? Essas foram as questões e a gente vê na próxima semana. Valeu!